maior parte das pessoas hoje passa o tempo dela na internet. Então não adianta a gente estar num lugar onde as pessoas não estão. A gente precisa estar nos lugares públicos, a gente precisa estar. Da mesma maneira que a gente está na periferia, onde concentra a maior parte dos trabalhadores, a gente precisa estar na internet onde a maior parte dos trabalhadores estão. E não tem dúvida que o principal site acessado pela classe trabalhadora hoje é o Facebook. Até 2009, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, contava somente com o site na internet. Depois surgiu a necessidade de dialogar com o público nas redes sociais. Junto com o site, veio a iniciativa imediata de ter outras ferramentas de comunicação, que foram inicialmente tanto o Twitter quanto o Facebook. Agora, pelo apelo da nossa base, pelo apelo popular hoje, crescimento irremediável do Facebook, o Twitter ficou um pouco secundário em relação ao Facebook. A maior parte do tempo dedicado à comunicação externa do movimento hoje se dá através do Facebook. A página do Facebook do MTST tem mais de 13 mil seguidores. O Facebook concentra tanto as informações políticas do movimento, como informações variadas, aquele mundo sortido mesmo que o Facebook carrega, de denúncias, sátiras, charges, notícias absurdas e avaliações e informações relevantes para as pessoas que simpatizam com o movimento. É a possibilidade de acessar pessoas que simpatizem com uma possibilidade de mudança de mundo. Então, para curtir o movimento, não precisa concordar integralmente ou assimilar integralmente o conteúdo do movimento. E sim perceber que sem luta, sem organização e sem representar e atuar diretamente a partir de uma classe trabalhadora nas periferias, os olhares vão ficar muito centralizados no centro da sociedade, nos centros urbanos e fora da onde a maior parte dos trabalhadores estão, que é nas periferias, que é nas áreas periféricas. O MTST é um movimento de trabalhadores que luta pela moradia digna. São operários informais, subempregados, desempregados que, como mais de 50 milhões de brasileiros, vivem de aluguel, de favor ou moram em áreas de risco nas periferias urbanas. A ocupação de imóveis é a principal forma de ação do movimento. Vários prédios desocupados e ociosos já foram tomados pelo MTST no centro de São Paulo. Os barracos de lona num terreno vazio com uma bandeira fincada também são marcas do movimento. Este terreno onde encontramos Henrique é uma conquista recente. 1.086 apartamentos estão sendo construídos aqui pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do governo federal. Desde 2005, o MTST lutava pela desapropriação dessa área que pertencia à Prefeitura de São Paulo. O casarão antigo, que já existia no terreno, passa a ser a sede física do MTST, onde funciona o setor de comunicação do movimento. A gente pode dizer hoje ainda que o principal instrumento de comunicação ainda não é a internet e a televisão. Não existe hoje possibilidade de disputa com certas redes, etc., que estão com a maior parte da audiência. A gente vive esse movimento de saber o quão importante é estar lá, mas saber que o olhar que vai se ter a respeito disso dificilmente vai ser positivo em relação ao tipo de ato e atitude que a gente tem em relação ao poder econômico, ao poder dominante, à classe dominante. Então, a gente quer estar lá, mas a gente quer estar lá com a nossa opinião, sabendo que eles podem a qualquer momento dar o troco, inverter tudo que a gente está dizendo, mas sabendo que, infelizmente, ainda, sem eles, a gente não consegue atingir várias das pessoas que a gente quer atingir. Esse é o jornal Periferia Ativa. Ele é um dos principais veículos de comunicação externa do MTST hoje. Ele é feito por uma frente de movimentos sociais que lutam por diversas causas, a Periferia Ativa, e é editado e impresso pelo MTST. A circulação começou em maio de 2013, eles estão na edição número 5 e o jornal é bimestral. São 15 mil exemplares distribuídos nas periferias da cidade de São Paulo. A gente estabeleceu um jornal próprio. E se a periferia hoje tem algum contato com o jornal, certamente não é com o jornal, os principais jornais mais tradicionais da cidade.
e sim com os jornais populares, jornais tabloides, que a gente chama. E aí a gente fez um jornal com o mesmo formato, com uma linguagem parecida, mas aí com conteúdo especialmente de luta, de resistência e de problemas diários em relação às comunidades. E aí a gente entrega esse jornal como instrumento de luta para produzir novas lutas e para as pessoas chegarem no Periferia Ativa. Então, certamente, ainda que tímido, é um salto qualitativo mesmo de um instrumento impresso dentro das comunidades, que está muito preso aos jornais sensacionalistas e aos jornais comerciais, informes publicitários. A comunicação interna do movimento também funciona como um canal de informação para o MTST. Mensalmente são elaboradas circulares que atualizam os militantes sobre ocupações em outros estados, conquistas e próximas lutas. A autonomia da comunicação é um negócio que é imprescindível para o movimento. Ter autonomia em relação à própria divulgação, à própria avaliação, independência em relação aos principais meios de comunicação é muito importante. Uma visão própria, uma construção própria de mídia, uma construção própria de material é fundamental para estabelecer um olhar e um caminho, né? Ter um veículo de comunicação nada mais é do que se empoderar para contar sua própria história.